Bem, muito bem. Então, Sónia, começamos. Sim, começamos com o nosso encontro de hoje. Sim? Então, vamos ver. Vamos apresentar um pouco o que é um ensaio literário. Sónia, poderias ler o que é a definição de ensaio literário? Sí, posso. Muito bem. Então, eu escuto-te. Que leia? Sim, por favor. Desculpe. Em, o ensaio literário é um gênero de escrita que se caracteriza pela análise, reflexão e interpretação de um tema relacionado à literatura. Atra- Através do ensaio, o autor expõe suas ideias de maneira argumentativa, abordando obras literárias, autores ou correntes literárias, de forma mais livre e subjetiva do que um artigo científico ou uma crítica literária. Uhum. Bem, então temos aqui que o ensaio não é nem uma crítica, nem artigos científicos, nem um resumo, nem uma resenha. Sim? O ensaio é uma coisa bem diferente. Ah, Nesse caso, Sónia, o que é que tu compreendes do que é um ensaio literário? O que é que tu entendes? Bom, eu, pelo que entendi Uhum, no percurso dessa matéria aqui, tomamos uma obra literária, é, um autor que fala, tem uma postura, uma visão sobre determinado tema e vai analisando a obra com as ideias teóricas. uhum, Vai exemplificando com partes da obra para uhum, que seja entendido. Mas, ao final, ele, bom, durante todo o trabalho, ele vai argumentando sua postura com uhum, trechos da obra. E, ao final, ele expõe seu parecer. uhum. Isso Exatamente. entendi eu. Uhum, Mas exatamente. isso entendi já na última parte que você colocou na plataforma. Acho que essa partezinha ficou muito clara para mim. Muito bem, exatamente. Por exemplo, o que podemos fazer no ensaio, normalmente, pode ser abordar um dos temas, sim, é fazer uma análise desse tema. Por exemplo, hoje vamos ver um ensaio, sim, hoje vamos ver um ensaio que foi um ensaio sobre justamente o livro de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, sim? Uhum, Então, o que é que vamos fazer nós no ensaio? O que vamos fazer é precisamente abordar uma temática que seja desenvolvida durante a aula. Por exemplo, se nós apanhamos, por exemplo, o exemplo de O Crime do Padre Amaro, sim, esta, esta obra oferece muitíssimas temáticas interessantes para desenvolver, como, por exemplo, as críticas à religião, sim, também eh, a corrupção existente eh, nas instituições clássicas. Por exemplo, também uma temática poderia ser as formas sociais e como as pessoas, no seu fórum mais íntimo, eh, não respeita essas regras sociais estabelecidas, mas que na teoria todo mundo respeita. Então, há muitas temáticas abordadas. Então, o que nós fazemos no ensaio é explicar porquê é que nós pensamos que um tema é importante para a obra. Sim? Por exemplo, não ficamos simplesmente num argumento
sim, da obra, não ficamos somente na trama da obra, mas fazemos uma análise de um aspecto que nós cremos que é possível salientar dessa obra. Sim? Por exemplo, claro. a corrupção no crime do Padre Amaro, por exemplo, a resiliência eh, em Ensaio sobre a Cegueira de Saramago. Isto é, há aspectos interessantes da obra, então, como é que esta obra ajuda as pessoas a compreender uma temática determinada? Sim? Ujú. E é essa justamente a ideia do ensaio, é compreender melhor uma temática determinada sobre a obra. Sim? Bem, muito bem. Mas também o que podemos fazer é fazer um paralelismo. O que nós podemos fazer é, por exemplo, uma comparação com situações da atualidade ou situações específicas que estão fora da obra. Sim, também é possível fazer isso. E nós vamos ver um exemplo de como algumas pessoas fazem isto nos ensaios literários. Bem, muito bem. Então, Sónia, alguma pergunta, alguma dúvida? Hasta ahora no, no, Não? fica Bem, claro. muito bem. Então, Sónia, poderias ler este parágrafo, que é também uma apresentação do tema? Claro. Definición de ensayo literario puede ser entendida como a tentativa de discutir un tema de forma pessoal e analítica, com base em uma observação profunda sobre o objeto, sim, sim, Uhum, sobre o objeto literário. De acordo com a crítica literária, o ensaio permite uma exploração mais livre do texto, oferecendo uma análise que vai além de uma mera descrição ou resumo. uhum. Exatamente. Sónia, neste caso, o que é que compreendes? O que é eu. Bem, ninguém escreveu? Não. Bem, muito bem. Então, continua. Então, Sónia, bem. Então, Sónia, o que é que compreendes a partir deste pequeno texto? Uhum. E como você falou, por exemplo, abordar uma temática sobre Uhum, algum tema que o autor ou eu, por exemplo, vou fazer, um tema interessante, alguma inquietude minha pode ser, não? uhum, Alguma temática social, religiosa, uhum, e plasmar ou tirar do texto para fazer como uma exemplificação, ou, é, sim, isso, uma exemplificação, digamos. uhum. Acho Então, isso. não é simplesmente fazer um resumo, mas é abordar uma das temáticas que para ti sejam interessantes sobre a obra e fazer uma análise mais profunda de como podemos ver que esta temática é importante para essa obra. Sim? Muito, muito bem. Então, Numa mesma obra pode haver abordar-se muitas temáticas, não? exatamente. Exatamente. Não, Ah, não é só uma. uhum, exatamente. Por exemplo, em Ensaio sobre a Cegueira, temos muitíssimos temas que podem ser abordados, como, por exemplo, podemos abordar temas tão diferentes como uma pandemia ou a resiliência das pessoas, também qual é o lugar da mulher na sociedade. Claro. Também podemos falar dos estados totalitários, os mecanismos de controlo que têm os estados. Sim, são muitos os temas que podemos abordar. É por isso que o ensaio é um tipo de texto tão rico, é que reflete também a riqueza do nosso pensamento. Isso mesmo. Exatamente. Muito Isso bem. eu queria dizer, mas não saía a palavra. Muito Refletir. bem.
sobre isso. Uhum, exatamente. Então, Sónia, o ensaio tem uma estrutura precisa, sim? Tem um título, sim, tem um título. O título pode ser o que nós queremos, sim, temos a liberdade absoluta, sim, de escolher o título que nós queremos, mas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão devem respeitar eh, algumas, algumas regras. Sim? Bem, então, a estrutura do ensaio literário tem justamente um título, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e, finalmente, as referências bibliográficas. Sim? As referências bibliográficas. Isto é obrigatório no ensaio literário. Sim? É isto o que nós vamos fazer, no exame final da nossa matéria. Sim? Vocês vão Hum, ter. Isto é uma apresentação do que vai ser o exame final da matéria. No exame final da matéria, o que nós vamos fazer é um ensaio literário. Vocês vão ter eh, mais ou menos um mês, sim, vocês vão ter mais ou menos de um mês a um mês e meio para fazer um ensaio literário, sim? Então, uhum. vocês vão fazer isto em casa, evidentemente. Não é que é como os outros exames nos quais vocês estão eh, com o computador, por exemplo, numa hora determinada, um dia determinado no exame final. Bem, aqui não vai ser assim, vocês Respiro, vão. respiro, porque eu pensei como vai ser o exame, fazer uma resenha crítica, um ensaio em 3 horas, não. Fiquei louca, É muito mas difícil. Não, 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 não. sim, Não, é por isso que vocês vão ter um mês, sim, para fazer este trabalho. Sim, vocês vão ter mais ou menos um mês para o fazer. Sim? E, claro. e também vocês podem enviar-me os rascunhos do que vocês fazem. Sim, para eu ajudar, para eu ler e para eu orientar o que vocês estão a fazer. Sim? Sim, Então, a ideia é que vocês façam uma análise que seja rica, mas sobretudo que vocês possam aproveitar. Sim? E, claro. é ter como exemplo do potencial que vocês têm para a redação, para a construção de textos, é sobretudo para a reflexão, não é? Bem, muito bem. Então, a estrutura é sempre esta aqui: um título, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e as referências bibliográficas. Sim? Professor, uma pergunta. Sónia. Uhum. Em, qual a diferença entre o ensaio e a resenha crítica? Bem, então, qual é a diferença entre o ensaio e a resenha crítica? Bem, na resenha crítica, o que nós fazemos é, normalmente, fazer um resumo do texto, sim, do texto que nós temos lido, é depois dar uma opinião, sim, uma opinião pessoal, do que aconteceu na obra ou de alguns aspectos que possam ser interessantes. Mas é uma pequena opinião que nós fazemos, mas Ah, sempre fazendo referência ao conteúdo do livro, sim? Mas o que é que acontece neste caso no ensaio literário? No ensaio literário, eh, tu vais, tu vais tomar um tema, sim, e vais desenvolver porque é que esse tema é importante para o livro. Não é que falamos inteiramente do livro, mas falamos de todos aqueles aspectos que podem ser úteis para desenvolver o tema do qual nós estamos a falar. Sim? Então,
Um ensaio, sim, é um texto de produção absolutamente pessoal e de reflexão absolutamente pessoal. Na resenha crítica, o que nós fazemos é falar sobre o livro, falar sobre o conteúdo do livro e dar uma opinião pessoal. Sim? Ah, eu estava confundida, então. Sim. Uhum. Quando você me Então, perguntou o que eu entendia, eu expliquei a resenha crítica. Agora uhum. entendi mais. Ok. Então, o que nós temos na resenha crítica, sim, é uma pequena análise de todo o conteúdo do livro. Sim, é uma opinião pessoal. Mas no ensaio literário, o que nós temos é uma análise de um aspecto da obra. Por exemplo, ah, a importância, como nós temos falado, a importância da mulher, a crítica às instituições sociais, por exemplo, a corrupção da igreja, por exemplo, ah, em outras obras, o desencanto com a modernidade. Sim? Não é que falamos inteiramente do livro, mas de somente um aspecto que vamos desenvolver. Compreendo. Sim? Mas Bem. sempre com o apoio da teoria, de uma teoria também, Uhum. além da obra, não? Exato. Assim? Também podes fazer um ensaio, sem te apoiar na teoria. Podes simplesmente falar, do que tu pensas, do que tu consideras, do teu pensamento pessoal. Podes fazer isso também. Sim, mas é sempre mais rico adicionar vozes aos nossos textos. Sempre falar ou sempre fazer citações de outros autores faz com que uma análise seja mais rico. Sim? Então, tu tens essa liberdade. Podes simplesmente falar do que tu quiseres, sim? É das tuas opiniões pessoais, mas também o que podes fazer é ajudar-te com as vozes de diferentes autores. Isso Claro. faz uma Pequenas análise mais rica. investigações, por exemplo, Uhum, sobre a exatamente. temática. Exatamente. É isso. Então, Bem, muito bem. Então, Sónia, o que é que temos na introdução? leio. Poderias ler? Ah, Sim. Qual é o objetivo? na introdução, temos o objetivo, onde se apresenta o tema central, que será abordado no ensaio. A introdução deve despertar o interesse do leitor e contextualizar a questão a ser discutida. Uhum, exatamente. Então, o que é que nós temos de fazer na introdução é apresentar o tema. Sim? Por exemplo, se tu vais falar sobre a liberdade na obra de tal autor, tens de dizer justamente isso. Neste texto, hum, eu pretendo abordar esta temática através de tais exemplos. É isso. Sim? Bem, Uhum. a introdução deve despertar interesse do leitor e contextualizar o tema. Sim? Bem, muito bem. Então, isto é importante. Qual vai ser a estrutura da introdução? Bem, temos de apresentar o tema, podemos sempre vamos começar o tema com uma pequena ideia geral. Por exemplo, vamos pensar que vamos falar do tema da liberdade. Sim? Então, o que nós podemos dizer é a liberdade é um tema abordado por diferentes autores ao longo da história da literatura do ser humano. São muitos os autores que falam disto, e particularmente nesta obra parece-me um tema interessante para ser tratado e analisado no livro tal e tal de tal autor. Sim? Isto Sim. é uma pequena apresentação geral, muito mais rica do que eu fiz, que foi horrível, mas, Não, está bem, é, ajuda, mas ajuda muito. sempre vamos começar deste uma ideia
geral do tema até apresentar a análise que nós vamos fazer. Então, podemos incluir uma breve apresentação do tema, a definição do problema e a formulação da tese ou hipótese que será desenvolvida ao longo do texto. O que é Ujú. que isto quer dizer? Por exemplo, o tema de liberdade é um tema muito discutido durante a história da literatura, da filosofia. É por isso que eu acho que é importante conhecer como o autor desenvolve este tema no livro tal. Sim? Então, é isso, é a fazer uma apresentação do que nós vamos falar. Então, nesta parte que o autor delimita o foco da análise, indicando o que será abordado de forma mais detalhada no corpo do ensaio. Então, Sónia, o que é que nós temos de fazer neste caso? Bem, o que nós vamos fazer é uma apresentação do plano. Sim? O que nós vamos fazer é uma apresentação do plano. O que é que isto quer dizer? Então, vamos apresentar o tema do qual vamos falar. Sim, mas também temos de apresentar qual vai ser a nossa estratégia para desenvolver o tema. Sim? Por exemplo, nós podemos dizer, bem, vamos falar do tema da liberdade, como já dizemos, e o vamos fazer, primeiro, abordando o exemplo de tal capítulo do livro. Também vamos abordar tal tema e também vamos abordar tal outro tema. Sim? Essa é a estrutura vai ser a estrutura do desenvolvimento. Sim? Agora vamos ver um exemplo de uma introdução que nós podemos fazer. Vamos ver se posso. Ok. Bem, aqui temos um exemplo de uma introdução. Sim? Bem, vamos ver como é que esta pessoa fez eh, a introdução. Temos Ensaio sobre a Cegueira, do autor português José Saramago. É uma obra que, ao mesmo tempo que narra uma crise sanitária e social, propõe uma profunda reflexão sobre a condição humana, a solidariedade e os limites da civilização. Então, o que é que esta pessoa está a fazer? Está a ir deste, o mais grande, ao mais pequeno na análise. Esta pessoa começa a falar de toda a obra. E Sí, depois a análise começa a ser cada vez mais particular. Sim? Uh, a história se inicia quando uma epidemia misteriosa de cegueira atinge uma cidade inteira, deixando a população sem a capacidade de enxergar e forçando os indivíduos a conviver com suas limitações físicas e sociais. Bem, então, aqui começa a mostrar qual é o interesse da pessoa na obra. Mais do que uma mera distopia, o romance de Saramago, mais do que uma mera distopia, o romance de Saramago explora a fragilidade das instituições sociais e as consequências de uma perda de sentido coletivo, onde as normas e valores da sociedade se desintegram diante dos casos. Sim, aqui se faz uma apresentação de qual é o interesse do autor. Sim? Então, sí, a pessoa falou, eh, mais do que uma mera distopia, o romance explora a fragilidade das instituições sociais e as consequências de uma perda de sentido coletivo. Sim? Este aqui podemos dizer que vai ser, podemos pensar que vai ser o objetivo desta pessoa. Então, aqui começa a apresentação do plano. Até aqui foi somente a apresentação do tema, sim? E claro, a partir daqui vai ser a apresentação do plano. Por exemplo, neste ensaio, procurarei analisar como o autor utiliza o tema da cegueira não apenas de forma literal, mas como uma metáfora das cegueiras existenciais e morais que afligem a sociedade contemporânea. Sim? Isto sí, é o que a pessoa vai fazer. Sim? Isto é,
é analisar as diferentes interpretações da palavra cegueira Sí, no livro. Sim? Então, como é que esta pessoa vai fazer isso? A partir da análise dos principais personagens e da construção narrativa peculiar de Saramago, buscaremos compreender. Um segundo. Bem, buscaremos compreender a crítica que o autor faz à humanidade e as suas relações em um contexto de total desorientação. Sim? Então, esta pessoa o que vai fazer é analisar as personagens, sim, e, e vai tentar compreender as críticas que o autor faz, sim? Então, esta sí, pessoa, primeiro, vai analisar o tema da cegueira, depois vai analisar quais são as personagens, e depois esta pessoa vai analisar as críticas do autor, sim? ujú, E, então, aqui temos o plano que vai seguir a pessoa que escreve, sim? Então, sí, qual foi eh, a estrutura do que esta pessoa fez? Bem, primeiro começou a falar do livro em geral, sim? Uma apresentação do livro. Ensaio sobre a cegueira, do autor português, blá blá blá. Uma reflexão sobre a condição humana, a solidariedade e os limites da civilização. Faz um pequeno resumo da história e depois começa a falar sobre as temáticas que a pessoa vai abordar. Hum, Sónia, até aqui é mais ou menos claro? sí, 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 profesor. Sim? Não é necessário Sí, fazer uma introdução tão longa. Sim, não é necessário. Simplesmente apresentando o tema. Sim, simplesmente apresentando o tema. E também fazendo a apresentação do plano é suficiente. Sim? sí, Com isso é suficiente. Bem, muito bem. Então, depois temos o desenvolvimento. Sim? Qual é o sí, objetivo do desenvolvimento? Poderias ler, Sônia? sí. O objetivo do desenvolvimento é a parte em que o autor apresenta suas análises, argumentos e interpretações, desenvolvendo as ideias que foram introduzidas na primeira parte. O desenvolvimento é a seção mais extensa e detalhada do ensaio. Uhum, exatamente. Muito bem. Então, o que é que temos de fazer no desenvolvimento? Por exemplo, na introdução, nos fizemos-nos algumas perguntas. Por exemplo, no caso, do texto anterior, falamos de, ou esta pessoa fala de procurar analisar como é utilizado o tema da cegueira. Depois, bem, também compreender a crítica que o autor faz da humanidade e as suas relações em um contexto de desorientação. Então, isso é o que esta pessoa quer. Sim, esses são os objetivos dessa pessoa. Sim, analisar como é usado o tema da cegueira. Sim, analisar as personagens. Sim, e compreender a crítica que o autor faz da humanidade em um período de desorientação. Sim, esses são os objetivos. Então, esses são os temas que o desenvolvimento vai abordar. Sim? Primeiro a cegueira, depois a análise das personagens e depois, como terceiro ponto, eh, a crítica do autor. Sim? Esses vão ser os três temas que esta pessoa se propõe a abordar. Sim? Claro. Bem, o corpo pode ser dividido em parágrafos ou seções, dependendo da complexidade de cada tema. Estes três temas dos quais nós falamos. Cada parágrafo ou seção deve abordar um aspecto específico do tema, seja ela uma análise literária, uma discussão de um conceito ou uma interpretação de uma obra.
vamos ver um dos parágrafos. Sim? sí, Bem, muito bem. Temos o, o primeiro parágrafo sobre o desenvolvimento. Sim? Por exemplo, o romance apresenta uma sociedade que, ao perder a visão, perde sua capacidade de se comunicar de forma clara, o que reflete uma crítica à desintegração dos laços sociais na vida contemporânea. Sim? Então, esta pessoa está a falar, num dos parágrafos, de um dos temas que já tinha falado na introdução, isto é, as relações sociais que acontecem durante este período de cegueira. Sim? sí, Bem, a ausência de estruturas governamentais que funcionem adequadamente, a exploração de pessoas em situação de vulnerabilidade e a violência que surge como resposta ao caos são aspectos que Saramago usa para destacar a fragilidade da civilização. Ao mostrar como os indivíduos sem a visão são forçados a reconstituir suas relações, o autor nos coloca diante da ideia que, muitas vezes, a humanidade vive cega em relação a questões essenciais de justiça e solidariedade. Então, com este parágrafo, eh, a que parte, sim, a que parte dos objetivos é que está a responder esta pergunta? É eh, este parágrafo, perdão. Bem, isto está a responder, sim, é, é justamente a buscar compreender a crítica que o autor faz da humanidade em suas relações em um contexto de desorientação. Sim? Então, esta sí. pessoa, no desenvolvimento, está a responder a estas perguntas, a esta pergunta ou este ponto em particular. Não, Sim? não importa a ordem, pode falar desta parte, logo do outro objetivo que está mais acima. Uhum. Não importa a ordem, ou Sim. tem que. A ordem importa, sim, é importante porque quando nos apresentamos eh, quais são os objetivos, e quando nos Uhum. apresentamos quais são os objetivos, estamos a dar ao leitor uma ideia de como vai ser o nosso texto. Ah, claro. Sim? Entendo. Então, quando nós apresentamos o tema, o que nós vamos fazer é justamente orientar o leitor para que saiba Como vai eh, ser o trabalho? exatamente. Muito, muito bem. Exato. Bem, Sónia, até agora alguma dúvida? Não, devagarinho ou entendendo. Bem, muito bem. Se calhar este aqui não é o melhor exemplo que eu poderia haver tomado, sim. Este ensaio não é a coisa mais eh, ordenada, mas é útil para compreender mais ou menos a ideia de como Sim, responder está bem. a cada um dos objetivos. Bem, então, Sónia, neste caso, a pessoa está a desenvolver a questão das relações, das pessoas e a sua relação com, por exemplo, as estruturas governamentais ou como estas pessoas, têm relações entre elas, sim, durante este período de caos. Bem, muito, muito bem. Eh, ok, aqui continua a falar da mesma coisa. O desenvolvimento da trama dos personagens também é marcado pela forma como cada um reage à cegueira, o que nos permite observar diferentes atitudes humanas em situações extremas. A figura da mulher do médico, que mantém a sua visão intacta ao longo do livro, é simbólica nesse sentido. Ela apresenta a lucidez e a resistência ao desespero coletivo. Sua postura constante de compaixão e liderança em meio à tragédia ilustra o contraste entre aqueles que, mesmo diante da adversidade, mantêm uma visão moral e humana da realidade e aqueles que se rendem à barbárie. Sim? Isto Sim, continua a falar do mesmo tema, sim? Sobre as relações que têm as pessoas nesse período de desorientamento, sim? Ahm, bem, muito, muito bem, sim? Isto está a responder ao último dos pontos desta introdução.
sim? Sí, Mas o que é importante, Sónia, é que eh, os objetivos da introdução têm de ser respondidos no desenvolvimento. Sim? entiendo. Sí, Bem, este é um exemplo das respostas que no desenvolvimento fez esta pessoa. Sim? claro. Sí, sí. Depois, esta pessoa tem falado dos outros temas que foram nomeados na introdução. Mas esta, esta parte que nós limos responde justamente às relações Ah, das personagens no contexto de desorientamento. Sim? sí, sí. Bem, e depois temos, Sónia, uma conclusão. Sim? Ah, qual é o objetivo, Sónia? Poderias ler? Sí, a conclusão serve para retomar as principais ideias apresentadas ao longo do ensaio, dar uma resposta ou reflexão final sobre o tema. É a oportunidade de sintetizar os argumentos e reafirmar a tese, muitas vezes ampliando as ideias discutidas para outras implicações ou perspectivas. Uhum. Bem, É, muito bem. Sim, não, Sónia, desculpa. não, tá bom. Bem, muito bem. Ai, falei. Então, o que é que acontece eh, numa conclusão? Bem, simplesmente o que nós temos de fazer é uma reflexão sobre o que nós temos dito e sobre o que nós temos refletido. Por exemplo, se o nosso objetivo era falar sobre as relações humanas em um período caótico, como limos na introdução, na conclusão temos de dar uma resposta. Sim? Temos de dar uma resposta. Por exemplo, no caso das relações humanas num período de caos, temos de dar, neste caso, uma resposta a esse objetivo. Por exemplo, neste texto, tivemos a possibilidade de ver que nas relações humanas, o que acontece em períodos caóticos é que aumentam as desigualdades entre as pessoas, o egoísmo também aumenta, e que existe uma tendência também a defender as pessoas que não têm tantas forças ou que não têm tantas possibilidades para sobreviver. Sim? Estou a inventar. Então, o que nós vamos fazer é responder à pergunta que eh, nos fizemos no início do texto. Sim? Isto é, o desenvolvimento tem como objetivo apoiar a conclusão. Sim? Como é que chegamos à conclusão? Justamente a fazer a análise que tivemos no desenvolvimento. Sim? Então, para bem, vamos ver um exemplo de construção, sim? Um exemplo de estrutura da conclusão. A conclusão não deve introduzir novos tópicos, mas sim fechar a análise, fazendo uma reflexão final sobre o tema. Pode também sugerir áreas para futuras investigações ou reflexões. Sim, pode ser que a nossa ideia não seja completamente conclusiva. Sim? Então, podemos deixar aberto, sim, ou podemos deixar aberta a conclusão para outras pessoas que leiam esse texto possam aportar alguma ideia adicional, por exemplo. Bem, muito bem. Vamos ver esta conclusão. Em Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago não se limita a descrever uma epidemia de cegueira física, mas utiliza essa condição como uma metáfora para a cegueira moral ou intelectual que aflige a sociedade. Sim, esta seria a conclusão do texto que nós temos lido. Sim? Ah, Então, se nos lembramos, na introdução, um dos pontos a analisar era o conceito de cegueira no texto de Saramago. Sim? ah, Então, aqui está a resposta à qual chegou esta pessoa.
Em ensaio sobre a cegueira, José Saramago não se limita a descrever uma epidemia de cegueira física, mas utiliza essa condição como uma metáfora para a cegueira moral e intelectual que aflige a sociedade. Sim? claro, Aqui está a responder à primeira pergunta. Sim, ou o primeiro tópico. O que é que compreendemos, o que é que compreende o autor pela palavra cegueira? Já temos a sí, resposta à primeira pergunta. À medida que os personagens perdem a capacidade de enxergar, eles também se veem privados da capacidade de se conectar de maneira empática e solidária com a desintegração das normas sociais e caos tomando conta da cidade. Então, aqui estamos a responder ao segundo tópico, que é as relações humanas em períodos de caos. Sim? claro, En- sí, Então, como ok. A resposta das instituições governamentais que tratam os afetados com indiferença e repressão revela a fragilidade das estruturas de poder e a impotência diante da crise. Ao mesmo tempo, a luta pela sobrevivência em meio ao isolamento e à escassez de recursos expõe o egoísmo humano, onde os valores éticos são colocados à prova, a barbárie começa a tomar lugar da civilidade. Então, o que vemos nesta conclusão? Nesta conclusão, vemos que a pessoa está a responder às perguntas que se fez durante a introdução. Sim? Durante a claro, introdução, esta pessoa disse que queria falar sobre o conceito de cegueira e também as relações humanas em períodos de caos. É justamente a esta pergunta que está a responder nesta conclusão. Sim? Ah, sí, na primeira parte fala da cegueira, sim, do conceito de cegueira, e na segunda parte fala sobre o que aconteceu entre as relações humanas entre as diferentes pessoas e com as instituições. Sim? claro, Que, se nos vemos, sim, era um dos pontos que tinham de ser tratados no texto. Sim? Analisar como o autor utiliza o tema da cegueira, não apenas de forma literal, mas como uma metáfora das cegueiras existenciais e morais que afligem a sociedade contemporânea. Isto é parte da introdução. A partir da análise dos principais personagens, buscaremos compreender a crítica que o autor faz da humanidade e as suas relações em um contexto de total desorientação. Então, aqui temos as duas partes do texto. Sim, é da conclusão, perdão. A resposta que esta pessoa dá. sí, Então, tínhamos de responder duas perguntas, que é a cegueira e as relações humanas. Estes dois tópicos são abordados na introdução como objetivo. No desenvolvimento, vimos como esta pessoa fala, sim, vimos somente uma parte do desenvolvimento, vimos como, em dois parágrafos, eh, fala-se sobre as relações humanas e vimos como, na conclusão, estes temas, isto é, a cegueira e as relações, são abordadas desde um ponto de vista mais analítico para fazer a conclusão. Sim, Sónia, tudo bem? sí, 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 Bem, muy muito bien. bem. É justamente assim que nós vamos fazer o nosso ensaio. Sim? Então, para recapitular, o que é que nós vamos fazer a, durante a, a estrutura do texto ou durante o desenvolvimento do texto? Então, o que é que fazemos, Sónia, na introdução? Na introducción presentamos el tema Uhum, que queremos abordar, o que uhum, queremos demostrar no desenvolvimento y si vamos a eh, refutar eso o uma eh, ah, sí me fue la palabra, una uhum, opinión, uhum. digamos, Então, do
respondendo sempre às perguntas que estão ou a questões que estão na introdução. Uhum, exatamente. Então, na introdução, nós vamos ter a apresentação do tema. Isto Uhum. é, se nós queremos falar da liberdade, fazemos uma pequena introdução do tema, a dizer, Claro. por exemplo, a liberdade é um tema capital nas reflexões humanas. No texto de Saramago, é importante ver que este tema é abordado com muita precisão. Para analisar como este tema é abordado, nós vamos ver isto é isto. Sim? Então, essa vai ser a introdução. Uma apresentação do tema é como é que nós vamos, eh, vamos abordar a análise, sim? Que vai ser depois desenvolvida no desenvolvimento. Sim? Bem, Uhum. vamos ver os exemplos, ou vamos ver as ideias que nós temos de desenvolver. E, finalmente, na conclusão, nós vamos dar uma resposta às perguntas que nos fizemos na introdução. Claro. Sim? Bem, muito bem. Então, bem, Professor, e sim, na bibliografia, temos que colocar o nome da obra, bem, nesse caso, bem. O que é que vai acontecer com a bibliografia? Bem, nós temos de tentar de citar. Se nós falamos simplesmente de uma obra, citamos a obra, é, isso é suficiente. Mas, mas se nós queremos adicionar as vozes de outras pessoas, como por exemplo outros autores, críticos, etc., também temos de nomear e citar esses autores e essas obras consultadas. Sim? claro, sim, Por exemplo, se nós temos como única bibliografia ensaio sobre a cegueira, dizemos isso, sim? Saramago José, ensaio sobre a cegueira, 17 17 edição, São Paulo, Companhia das Letras, 2008, sim? Então, claro. simplesmente fazemos a citação da bibliografia que usamos, isto é, Ah, ensaio sobre a cegueira. Mas, se tu utilizas vozes de outros autores, também vai citar essas obras. Sim, essas obras, esses autores. claro. Sim, é desta Professor, maneira. Sim, então, aqui, desculpe, sim. no ensaio, não há que colocar, como na resenha crítica, por exemplo, exemplos da obra, citar trechos, não? Se tu quiseres, podes. Sim, Ah, se tu quiseres, podes adicionar trechos da obra. Sim, se tu quiseres, podes. E isso também faria mais rica a tua análise. Sim? ah, como não Ó, vi no exemplo que você apresentou, eu uhum. pensei que. Por exemplo, no exemplo visto, sim, não havia nenhuma citação de nenhuma obra. Sim, é simplesmente a pessoa que está a falar, que é completamente válido. Mas se tu quiseres ilustrar o teu ponto de vista com um exemplo, assim, um trecho da obra, podes evidentemente o fazer. Hum, Sim? sim, Hum. Bem, Sónia, até aqui é mais ou menos claro? sim, bastante. Sim? É colocar em prática. Uhum. Não sei como vai ir, mas procuraremos. Bem, muito bem. Então, Sónia, o que nós vamos fazer durante estas 3 semanas que nos temos, esta semana aqui não haverá trabalhos práticos, vai ser somente para eh, ver as questões sobre justamente o ensaio literário, para acabar de ler as obras que se calhar ficaram. Mas a partir da semana próxima, vamos fazer diretamente práticas para o ensaio literário. Sim, vamos fazer.
práticas para o ensaio literário. Na semana que vem, vamos fazer uma prática para o exame parcial. Sim, vamos fazer uma prática para o exame parcial. Como é que vai ser o exame parcial? Bem, nós nos trabalhos práticos, sim, nós nos trabalhos práticos temos sempre eh, três partes. Na primeira é uma contextualização, por exemplo, da escola literária e dos autores abordados. Sim, sempre a primeira parte do trabalho prático é isso. Isto é uma Sí, contextualização. E na segunda parte é uma análise, sim, é uma análise de uma obra. Então, o que é que vai acontecer no exame parcial? Bem, vão ser análises de obras, diretamente. Sim, vão ser análises de obras. Vamos ver um exemplo, assim, não é tão abstrato. Hum, 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 hum. Vamos ver. Parcial. eso no Bem. parcial. Uhum, exato. Bem, vamos ver. Vamos ver um exemplo de um exame parcial. Bem, muito bem. Oh, então, por exemplo, neste exame parcial temos 4 pontos, sim. Se não me engano, no parcial deste ano vai ser somente 3 pontos, sim. Vão ser somente 3 pontos. E, por exemplo, nós temos aqui, para o ponto 1 e 2, dar o contexto histórico da escola literária, as características estéticas e temáticas da escola e como podemos ver refletidas essas características nestas obras. Ilustrar as Claro, explicações com trechos da obra. Por exemplo, temos aqui Camilo Peçanha. Sim? Então, temos de dizer, este autor, a que escola pertencia? Sim? Quais são as características desta escola literária? E podemos ver exemplos neste poema? Sim, é somente, é somente isso. Aqui temos, por exemplo, um fragmento do livro O Crime do Padre Amaro Dessa de Queiroz. Sim? Então, sí, o que nós vamos fazer é, ler um trecho e nos vamos pensar, bem, o crime do Padre Amaro de Essa de Queiroz. A que escola literária pertencia? Sim? Então, a partir daí, vamos dizer por que é que este parágrafo, ou quais são os exemplos que este parágrafo dá para nos dizer que pertence à escola literária que pertence. Sim? claro. É como a análise que nós fazemos durante os trabalhos práticos. Sim? Sí, Bem, muito bem. E depois temos, por exemplo, para um ponto 3 e 4, contexto histórico da escola literária, características estéticas e temáticas da escola, e como podemos ver refletidas essas características nas obras. Ilustrar as explicações com trechos da obra. Bem, um pouco a mesma coisa, não? Bem, então temos eh, um poema de Alberto Caeiro, sim, temos de pensar, bem, aqui a escola literária pertencia a Alberto Caeiro. E quem era Alberto Caeiro? Pois sabemos que era uma pessoa em particular que tem outro nome, não é? Então, a que a escola claro. literária pertencia, quais eram as características e por que é que podemos dizer que este poema pertence a essa escola literária? Sim? Aqui temos, bem, outro exemplo de Fernando Pessoa. Sim, temos de fazer o mesmo. Sim, falar das características da escola. Também temos de falar um pouco sobre o autor e dizer porque este poema poderia ser considerado como parte da escola literária. Quais são as características que nos fazem pensar que o poema pertence justamente a essa escola? Sim, Sónia? Sí, É, é, é semelhante ou diferente ao que fazemos normalmente nos trabalhos práticos?
Mas no É, parcial vamos estar assim, como esperando a surpresa a ver de que obra vai, vai tomar. não, não te preocupes. Não vai ser difícil. Mas é preciso ler, sim. É por isso que não vamos ter mais temas novos, sim. Vocês vão ter estas 3 semanas para estudar, sim. Não vai haver nada novo. Vocês vão ter estas 3 semanas para estudar e para praticar, sim. Sim, Bem, muito bem. Mas seguramente vamos fazer outro encontro antes do parcial ou antes do exame final. Sim, para falar um pouco de como é que vamos continuar o percurso. tomara que Bem, sim. Bom, bem, muito bem, Sónia. uma pergunta, uma Sim, última pergunta. uhum, Em, com respeito ao ensaio, nós sim, temos que que escolher a obra, as temáticas, ou você vai dar uma lista de opções? exato. Vamos ver se tenho aqui vamos ver. Bem, não tenho aqui. Dá-me um segundinho. Bem, uhum, ok, somente um segundo. Né? Sim, sim, Tu, tu, não tu, tu. problema. Bem, aqui tenho, por exemplo, o exame. Ok, um segundo. Tu, 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 tu. Ok, vamos ver este exemplo aqui. Bem, não. Vamos ficar com o. Bem, então, vamos ver. Nós temos aqui um ensaio final. Sim? Então, como é o exame final? Temos aqui uma apresentação durante a matéria de literatura, cultura portuguesa, blá blá blá. Temos aperfeiçoado não somente a nossa capacidade de lermos uma obra, blá blá blá. Neste último contato com a nossa matéria, mostraremos o talento e a prática adquirida nas habilidades escritas. Produziremos um ensaio. Para tanto, proponho que leiam o documento Como Escrever um Ensaio. Após essa leitura, vocês escolherão qualquer uma das obras estudadas na matéria. Qualquer obra poética, O Crime do Padre Amaro, São em Fogo, Gaibeus, Ensaio sobre a Cegueira, O Conto da Ilha Desconhecida, ou qualquer obra do século XXI estudada na última semana de aulas. Sim? Sim, Depois da escolha, produzirão um ensaio seguindo as normas A, B e D. Lembrem que um ensaio acadêmico é um texto para discutir determinado tema de relevância teórica e científica com base teórica em livros, revistas, artigos publicados, entre outros. Sim? Então, Sónia, nós vamos ter de escolher, sim, alguma obra das estudadas durante a matéria. Sim? Qualquer obra poética, O Crime do Padre Amaro, O Seu Fogo, sim, os temas que estão aqui na lista. claro, Uh, isso. sim? Então, Sim, vocês terão, como ele já diz, vocês terão um mês para fazer este trabalho. É nada, vocês podem enviar-me os vossos documentos, os vossos rascunhos para que eu possa ler. Sim, é que para que vocês possam fazer um bom trabalho. Sim? claro, É que somente bom. isso. Sim, É somente sim, para isso, ir Sónia. corrigindo. Sim. Uhum, exatamente. Muito bem, Sónia. Tens alguma pergunta ou alguma dúvida? Não, professor, isso que eu falei. Bem, muito bem, Sónia. Então, nada, obrigado por teres vindo aqui.
Sim, muito obrigado por participar. E No, nada, profesor, você também. muito Obrigada obrigado. E, pelas e aclarações e por tudo. muito bem. Qualquer dúvida, como sabes, podes escrever, sim. Agora não sei porque há um problema na plataforma. Sim, eu queria escrever você para falar que eu já mandei o trabalho, mas eu não podia entrar Uhum. na parte das É, mensagens, não sei. a- Aconteceu a mesma coisa. Não sei porquê, não havia essa possibilidade de escrever, mas bem, depois eu penso Podemos que usar o correio? acho que sim, acho que podemos, mas penso que amanhã isso vai ser solucionado. Penso, Claro. espero. Bem, muito bem, Sónia. Então, eu vou carregar, sim, a gravação desta reunião, assim o resto das colegas pode também ver o que nós estudamos. Ótimo. E, e nada. Então, Sónia, obrigado por ter vindo, sim, e, Obrigada a você. e nada. Agora vou dormir, que aqui são quase a 1 da manhã. Ah, não, Bem, aqui são as 9, acho. bem, Oito e muito bem. meia. Bom, professor, Perfeito, Sónia. até a Então, próxima. nada. Então, obrigado e boa continuação da semana. Obrigada, professor, Até igualmente. logo, Sónia. Até logo. Até logo.